Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar de um assunto novo, então, que são as reações de oxirredução, tá? Por que que eu tô aqui com esse fundo, com esses navios aqui, esse cemitério, enfim, de navios? Porque eu tô querendo mostrar para vocês a oxidação em si que está acontecendo aí no casco dos navios, tá? A gente vai ver como é que isso ocorre basicamente. A gente vai ver que são reações químicas de transferência de elétrons, tá bem? Então vamos lá, o que que é esse troço aí de reação de oxidação e redução? São reações químicas, como eu já falei, em que tem a transferência de elétrons. Os elétrons, né, que são partículas negativas, que estão girando no átomo, em torno do núcleo, se transferem de um elemento, de um composto para outro. Então ali o que que eu estou mostrando nesse início? Eu estou mostrando uma barra de zinco sólido mergulhada numa solução ali com CuSO4 aquoso. Só para lembrar, quando tem uma coisa em solução, ali um sal, no caso do sulfato de cobre, CuSO4, o que, que acontece? Por exemplo, assim, ó, se eu pegasse em solução NaCl, né, dissolvesse ele em água, o que, que aconteceria? Eu separaria o cátion Na+, e o ânion Cl-. Sim? Então, quando eu botei aqui dentro dessa solução aquosa o CuSO4, ele separou, né? Ele dissociou os íons. Ficou Cu mais 2 mais SO4 menos 2. Então, o que eu tenho de verdade ali dentro daquela água que está azulzinha, daquela coloração, são esses dois íons aqui que estão dispersos ali flutuando, tá bem? E olhem que curioso, depois que eu jogo a placa de zinco sólido ali dentro, com o tempo, a solução vai ficar menos azul, ela começa a ficar mais clarinha ali na direita, e começa a se depositar cobre metálico ali em cima do zinco. A gente vai ver como é que isso acontece e por que, que acontece, mas basicamente aqui embaixo está representada a equação. Ó. O zinco, se vocês lembrarem do NOx, né, é uma das coisas mais importantes para a gente lembrar aqui nessa aula. Eu vou falar no próximo slide de novo. Mas se vocês lembrarem as substâncias sólidas aqui, que nem o zinco, que ele está sólido, ele tem o NOx zero. O cobre, como já está ali mais 2, né, o NOx dele é mais 2. E agora do outro lado, no lado dos produtos, o cobre agora está sólido, agora ele tem NOx zero. E o zinco agora passou a ter NOx mais 2. Então olha só, o zinco daqui para cá, o que aconteceu com ele? Perdeu ou ganhou elétrons? Responde para mim. Pausa o vídeo e responde para mim. Perdeu ou ganhou elétrons o zinco? Isso, perdeu elétrons. Por quê? Porque o elétron é negativo. Se ele era zero e ficou mais 2, ele perdeu 2 elétrons negativos. Sim, e o que aconteceu com o cobre? Do lado dos reagentes, depois para os produtos. O cobre ele era mais 2, então ele ganhou duas coisas negativas para ficar zero. O que são essas duas coisas? 2 elétrons. De onde é que vieram esses 2 elétrons? Vieram lá do zinco que tinha perdido. Fechou? É mais ou menos isso que a gente vai falar nessa aula então. Então, onde é que está isso no meu dia a dia? A gente vai retomar ali com calma, tudo bonitinho. Mas onde é que está isso no meu dia a dia? Reações de oxidação e redução, elas estão em tudo. Vão estar na combustão, tá? Quando eu queimo alguma coisa, adiciono O2 em alguma coisa. Vão estar na fotossíntese, vão estar na degradação de alimentos, metabolismo de alimentos, alimento que estraga, que eu deixo ali na geladeira há muito tempo, alimento que eu como, extração de minérios. E o exemplo que eu quero começar mostrando, tenho água sanitária em casa, tá? Para desinfetar o banheiro, enfim, limpar as coisas. E tenho minha chave. E eu tive uma sensacional ideia de pegar água sanitária e limpar a chave com ela. O que, que vai acontecer será com isso? A minha chave vai ficar com esse aspecto aqui de enferrujado. E por que será? A gente vai ver então com o tempo que a gente está fazendo uma reação de oxidação-redução, tá? Então, relembrar, para essa matéria, o que eu preciso que vocês lembrem? Ligações químicas e NOx. Os principais tipos de ligações químicas que a gente trabalhou em aula, tá? A primeira vai ser a ligação iônica. Como é que era a ligação iônica? Ela era entre um metal e um ametal e ocorria transferência de elétrons. Transferência de elétrons. Por exemplo, relembrando, quem está na família 1 aqui, todo mundo que é da coluna 1, da família 1, que são os metais alcalinos, eles só têm um elétron na última camada, porque eles estão na família 1. Ou seja, é mais fácil eles ganharem 7 para fechar a regra do octeto, ou eles perderem esse 1 que eles têm. É mais fácil eles perderem esse 1 que eles têm. Então, todo mundo que está aqui nessa primeira família,
quer ficar mais um. Por exemplo, Na+, lítio mais, potássio mais, sim. E quem eu pegar agora aqui, ó, família 2, aí lembra que essas famílias aqui do meio, ó, a gente não pensa muito no NOx delas porque é muito variável. A gente pula aqui da família 2, que é essa daqui, que tem 2 elétrons na última camada. A gente pula para essa daqui, que é a 13, ou 3A, 14 ou 4A, 15 ou 5A, 16 ou 6A. E agora aqui a família 17, que são os halogênios. Quantos elétrons ele tem na última camada? Como ela é 17 ou 7A, tem 7 elétrons na última camada, tá? Ó, 1 elétron na última camada, 2 na última camada, 3 na última camada, 4 na última camada, 5 na última camada, 6 na última camada e 7 na última camada. Então o flúor ele tem 7 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar 1 para completar os 8 da regra do octeto ou perder os 7. É mais fácil ele ganhar 1. Então o flúor quer ficar menos, os outros que estão nessa família ali, o cloro quer ficar menos, o Br quer ficar menos, todos querem ganhar um elétron. Então o que vai acontecer quando o Na for se ligar com o Cl, por exemplo? O Na vai perder aquele elétron, que ele é louco para perder, e vai acabar dando ele para o Cl, que é louco para ganhar. Então eles, por ação eletrostática, vão formar o que a gente chama de ligação iônica. Sim, o outro tipo de ligação que a gente estudou é a ligação covalente. A ligação covalente, ela acontecia entre o quê? Entre dois ametais, tá? Então já não pode ter ninguém ali da família 1, que são os metais alcalinos, nem da família 2, que são os metais alcalinos terrosos, e nem ali do meio da tabela periódica, né, que são os outros metais. Vai ser geralmente entre esses aqui que estão mais na direita da tabela periódica. Exemplo clássico de ligação covalente, que é que eu sempre dou em aula, HCl. Por que eu sei que essa ligação é covalente? Bom, o hidrogênio, um pouco diferente dos outros átomos, para ele basta completar 2 elétrons na última camada, porque daí ele imita o hélio. Ele já imita o gás nobre hélio e já fica estável. Então o hidrogênio ele tem 1 elétron na última camada. Se ele ganhar mais 1, ele já está estável, sim? E o cloro, como ele é da família 17, ele tem 7 elétrons na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o cloro quer ganhar 1 e o hidrogênio quer ganhar 1. Os dois querem ganhar, não é igual na ligação covalente, que um queria perder e o outro queria ganhar, né? O sódio queria perder e o cloro queria ganhar. Aqui todo mundo quer ganhar porque são dois ametais. Então eles vão compartilhar esses 2 elétrons. Agora o hidrogênio tem 1, 2 elétrons, já está estável. E o cloro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons, também já está estável. Isso é uma ligação covalente. Sim? Fora isso, a gente tinha a ligação metálica e a ligação covalente coordenada, ou dativa. Revisem isso também. Tá? E o NOx, como é que era a história do NOx? Vou pular aqui do slide. O NOx era assim, ó. O NOx era para calcular o número de oxidação, por exemplo, de um composto ali, de uma substância. Digamos que eu tivesse assim, o NaCl, de novo, vamos fazer de novo, NaCl. Como não tem carga nenhuma sobrando aqui em cima, ó, não tem nada aqui, tá? Então esse NOx aqui tinha que dar zero. E a gente sabe por essa tabela aqui, que vocês têm que saber, vocês têm que decorar, os metais alcalinos ali da primeira família, ele é mais 1. Então o NOx do Na é mais 1, e do Cl, por consequência, vai ser menos 1, que vai dar zero. Fechou, né? Também aqui na tabela ele me fala que lá da família 7A, dos halogênios, é menos 1, o cloro é menos 1, então já saberia que aqui a família dos metais alcalinos é Na+, K+, Li+, tá? A família 2, que são os metais alcalinos terrosos, a segunda família da tabela que eu mostrei antes, vai ser quem? Vai ser Mg mais 2, Ca, cálcio, né, mais 2, o alumínio ele é mais 3, o cloro ali, a família T7 bromo, o iodo, todo mundo menos 1. O hidrogênio vai ser mais 1, geralmente. Tem uns casos especiais que ele podem ser menos 1, revisem, que se chama hidretos metálicos. O oxigênio quase sempre menos 2. E a substância simples, o que é uma substância simples? O2, uma substância simples. Os metais no seu estado sólido são substâncias simples, Na sólido, zinco sólido, cobre sólido. Esses todos têm NOx igual a zero. Número de oxidação, zero. Não estão perdendo nem ganhando elétrons, eles estão totalmente satisfeitos. Tá? Então, exemplo aqui de cálculo de NOx, ó, H2SO4. Tá? Quanto será que é o NOx desse S ali do meio desse enxofre? Bom, não tem nenhuma carga sobrando aqui nem faltando, então tem que dar zero esse NOx, né?
Quais são os que eu tenho que saber porque eu decorei essa tabela? Eu sei que cada hidrogênio é mais 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, vai ser mais 2. Cada oxigênio, eu sei que é menos 2. Só que como são 4 oxigênios, vai ser o todo menos 8. Então, quanto é que tem que ser o NOx do enxofre para fechar? Mais 6. Fechou o zero. Sim, isso basicamente é o cálculo de número de oxidação, tá? Seguindo. Tá aqui a reação que a gente viu antes, então, ali no potinho, no primeiro slide, tá? O que está acontecendo daqui para lá? O que aconteceu com o zinco? O zinco, inicialmente, era uma substância sólida ali, né? Ele é uma substância simples, então. Qual é o NOx dele? Zero. E agora, quanto é que ficou o NOx do zinco aqui do outro lado? Tá sobrando essa carga aqui mais 2 em cima, né? Então, o NOx tem que dar igual a isso, eu só tenho um zinco, ele tem que ser mais 2. Vale a mesma coisa para o cobre. O cobre aqui, NOx mais 2, e aqui, zero. Então, o que aconteceu com o zinco? Essa setinha rosa que vem daqui até aqui. Perdeu ou ganhou elétrons? Elétron é negativo. Então, ele perdeu 2 elétrons negativos. Sim? E com o cobre, o que aconteceu? Ganhou esses 2 elétrons negativos que vieram do zinco. E daí, como é que eu chamo isso? Então, olha a dica já matadora, tá? Quem recebe elétrons, ó, receber elétrons, é quem se reduz. Ó, R de receber, R de reduzir. Quem é que recebeu elétrons aí foi o cobre, ganhou 2 elétrons. Então, o cobre se reduziu. E agora, dar elétrons. Ó, dar elétrons é igual a oxidar. Tá? Quem é que deu elétrons? Quem é que perdeu elétrons? Foi o zinco, né? Que perdeu os 2 elétrons. Então, ele se oxidou. Tá? Ó. Opa, acertamos. Que sorte. A gente tá com sorte hoje. Tá? Tô brincando, mas olha só. Aqui tá a pegadinha, tá? Isso aqui cai na prova toda hora, em várias provas. Por que esse cara tem? Porque ele é um agente. Concorda comigo? Ele é um agente secreto. E se a prova me perguntar agora quem é o agente oxidante e quem é o agente redutor, é para me sacanear um joguinho de palavras. Olha só. Quem se reduziu ali, no caso o zinco, ele recebeu elétrons, né? Porque ele se reduziu, recebeu elétrons. Só que nesse caso ele é o agente oxidante, porque ele oxidou o outro. Quando eu falo agente, é o que ele fez com o outro. Entenderam a ideia? Então o agente oxidante é o cobre. E o zinco que se oxidou, né? Ele deu elétrons para o cobre. Então o agente redutor é o zinco, entenderam? Apesar do zinco ter se oxidado, o que ele fez com o cobre? Ele reduziu o cobre, então ele é o agente redutor. É o oposto, é um joguinho de palavras que as provas podem fazer. Então, ó, de novo a dica, ó, oxidar é dar elétron, né? O NOx aumenta. Se era, por exemplo, zinco 0, passou a ser mais 2 porque ele deu 2 elétrons negativos. E reduzir é receber elétron. Então o NOx diminui, né? Se eu tenho NOx 0 e eu recebo 2 elétrons negativos, eu fico menos 2. Fechou? Aqui mesma coisa, então, tá? Fica aí no slide para vocês perceberem de novo a mesma reação ali. O que aconteceu com o cobre, né? Ele era mais 2, depois ele ficou cobre 0. Então ele ganhou 2 elétrons. Esse 2 aqui na frente é só para mostrar que está balanceada a equação, né? Eu tenho 2 desse lado e 2 desse lado, mas isso não importa aqui para nós. E o zinco perdeu elétrons, então perdeu, né? O deu elétrons, ele oxidou, tá? Daqui de novo, ó, para evitar confusão, agente redutor e do lado agente oxidante, tá? Então, quem é o agente redutor nesse caso? É o zinco ou é o cobre? Pausa o vídeo e responde. O agente redutor é o zinco, porque o zinco se oxidou, mas o que ele fez com o cobre? Fez o cobre reduzir, ele deu os elétrons dele para o cobre, tá? Então olha aqui o joguinho de palavras, o agente redutor, ele nele mesmo sofre oxidação, ele reduz o outro, por isso ele é agente redutor e ele perde elétrons, né? Porque ele se oxidou, o NOx dele aumentou. E o contrário aqui para o agente oxidante, faça um raciocínio aí que vai fechar todas, tá? Então agora,
a gente quer chegar aqui e falar de pilhas. Daqui a pouco eu vou introduzir tudo isso aqui para chegar em pilhas, tá? O que está acontecendo lá naquele copinho quando a gente botou lá a barra de zinco sólida? Bom, a barra de zinco que estava com NOx 0 ali, sólida, e depois o NOx do zinco passou para mais 2, ele perdeu esses 2 elétrons, né? Ele se oxidou. E o cobre, que tinha NOx mais 2, passou para o NOx 0, ganhou os 2 elétrons que vieram lá do zinco, ele se reduziu. O zinco que estava sólido aqui na barra metálica, quando ele perde esses 2 elétrons, está aqui ele, ó, sólido ó, na barra metálica. Quando ele perde os 2 elétrons, ó, tá aqui a setinha para cá, e aqui estão os 2 elétrons que ele perdeu, ó, 2 elétrons que ele deu para o cobre, que estava aqui em solução, lembram? Estava aqui o cobre mais 2 na solução, dissolvido, e o sulfato, né, ânion sulfato, SO4 menos 2, também dissolvidos ali. Quando o cobre que estava dissolvido ali, flutuando, ganhou esses 2 elétrons do zinco, é o cobre que ficou sólido, ó. E daí o cobre vem e se liga aqui na barra. Por isso que vai formando isso aqui na direita, ó, na barra. Ó. O cobre vai se aderindo. E esse zinco aqui que está na barra e perde os seus elétrons, ele fica Zn mais 2. E agora ele solubiliza em água. Está aqui ele, ó. Zn mais 2. E como que dá a coloração para a solução é o cobre mais 2 ali, dissolvido, e ele está ficando cobre sólido, está ganhando 2 elétrons, se aderindo da barra, a solução vai ficando cada vez menos azul. Então, ó, com o tempo eu vou ter um monte de cobre zero aqui, né, que se reduziu, que ganhou os elétrons, recebeu os elétrons se depositando na barra, e um monte de zinco que saiu da barra, que era zinco zero, sólido, saiu da barra e veio ficar dissolvido na solução. Sim, isso é uma reação de oxidação, redução ou oxirredução. Aqui do lado mostra as semi-equações. Ó. O zinco sólido que está na barra virou zinco mais 2 e perdeu os seus 2 elétrons, ou seja, oxidou. E onde é que foram parar esses 2 elétrons? Vieram para o cobre, que se reduziu, né? Ou recebeu os 2 elétrons. Sim, aí se eu por acaso cortar aqui, ó, antes da seta e depois da seta, e montar tudo de novo, eu chego naquela reação que está lá embaixo. Ó. As coisas que estão antes da seta. Ó. Zn sólido mais Cu mais 2. E as coisas que estão depois da seta. Zn mais 2, está aqui, mais Cu sólido. Deu a mesma reação que estava aqui. Fechou? Então tá, agora o que é importante? Eu conhecer as semi-reações, né? Cada reação ali, e o seu respectivo potencial de redução em solução aquosa. Então o que essa tabela está me dando? Ela está me dando o potencial padrão de redução. Redução. Quer receber elétrons. Sim? Então olha aqui a reação. Está todo mundo recebendo elétron. Ó, o lítio está recebendo um elétron, se reduziu. Zinco está recebendo 2 elétrons, se reduziu. Prata recebendo um elétron, se reduziu. E aqui está o potencial de redução deles, ó, tá? Quem é que tem maior potencial de redução aqui nessa tabela que a gente deu? Um dos que mais tem potencial, ó, é o cobre. Então, se o potencial de redução dele é mais 0,34, ele tem muita tendência a ganhar os 2 elétrons. Se eu comparar ele com o zinco, ó. O zinco tem um potencial de ganhar os 2 elétrons, de receber 2 elétrons, reduzir, de menos 0,76, enquanto o cobre tem um potencial de mais 0,34. Então, quando eu juntar aqueles dois ali que a gente fez antes, botar a barra de zinco na solução de cobre mais 2, quem é que vai se reduzir? Quem tem maior potencial de redução. Quem vai se reduzir é o cobre que vai receber elétrons e não o zinco, que tem um potencial mais fraco, menor. Tá? É isso que essa tabela nos dá. E agora, adiantando já um conteúdo que vem depois, tá? Que é assim, ó. Se eu quiser calcular o potencial total dessa reação, como é que eu faria isso? Bom, como o cobre aqui embaixo é que tem mais tendência a receber elétrons, né? Se reduzir, a reação dele está certa, né? É ele recebendo elétrons e se reduzindo. Então, esse valor aqui, tudo jóia com ele. Mas agora, prestem atenção. O zinco, a reação aqui dele está no sentido também para a direita de ele se reduzir. Só que como o potencial de redução dele é menor, a gente sabe que ele não se reduz. Isso é uma mentira que acontece em relação ao cobre, quando eu estou usando os dois. O zinco, que vai acontecer com ele, é o contrário dessa reação aqui, é como se eu fosse da direita para a esquerda, né? O zinco, ele vai acontecer isso daqui com ele, ó.
Ele vai se oxidar, ele vai perder elétrons. Sim? E daí, se eu, em vez de estar indo nessa reação da esquerda para a direita, eu estou indo da direita para a esquerda, quando eu for calcular o potencial total, ele é a soma dos dois potenciais. Do potencial de quem se reduziu e do potencial de quem se oxidou. Só que o potencial de quem se oxidou aqui, que no caso foi o zinco, eu não posso usar esse valor, porque esse valor é potencial de redução. O que eu faço? Como eu inverti a reação aqui, ó, eu inverti a reação, eu inverto esse valor. Agora esse valor aqui vai ser mais 0,76. Então, para eu saber o potencial total, era só eu somar mais 0,34, que é o de redução do cobre, em vez de menos 0,76, que é o de redução do zinco, o zinco não se reduziu, o zinco oxidou. Então, eu inverto o sinal e chamo de mais 0,36. Sim, isso aqui vai dar 1,1 volt. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. Isso mesmo. Tá bem? A gente vai fazer isso de novo e vai ver de novo. Tá? Eu estou adiantando só. Então, agora a gente fala de oxidantes e redutores, né? Mesma coisa, seguindo. Ó, o que aconteceu naquela imagem lá? O cobre que estava aqui na solução, Cu mais 2 e SO4 menos 2. O cobre ficou ganhando 2 elétrons, virando sólido e se depositando aqui na barra. O cobre agora com NOx zero. Então tá aqui eles, ó. Eles estavam mais 2, começaram a ganhar os 2 elétrons negativos, vieram se depositando na barra. E o zinco, que era sólido aqui, que era o zinco sólido, zero na barra, perde os 2 elétrons e começou a sair e ficar solúvel. Tá? O ânion SO4-2 não participa disso, ele está ali dissolvido, mas não está nem ganhando nem perdendo elétrons. Outro exemplo de reação de oxidação-redução, oxidação do magnésio. O que acontece aqui nesse caso com o magnésio? Uma barrinha ali de magnésio sólida, então é isso aqui, ó, MgS, né? Magnésio sólido. Alguém foi ali ateou fogo, ou seja, com uma combustão eu adicionar oxigênio. Alguém adicionou oxigênio nisso, tá aqui, ó, oxigênio do ar. Que reação é essa que acontece aqui? Eu acabo tendo MgO, que se chama óxido de magnésio, tá? Eu teria que fazer um balanceamento aqui, o nosso objetivo nessa aula não é balanceamento, né? Mas como eu tenho 2 oxigênios aqui desse lado, eu teria que ter 2 oxigênios desse lado. Então eu tenho que botar um 2 aqui na frente, né? Que é como se ele multiplicasse todo mundo, são 2 MgO, 2 óxidos de magnésio. E eu teria que botar um 2 aqui na frente também para fechar, né? Agora tem 2 magnésios na esquerda, 2 magnésios na direita. 2 oxigênios na esquerda, 2 oxigênios na direita. Tá balanceado. Mas não é esse o objetivo da aula, só fiz para retomar. Tá bem? Então o que aconteceu aqui? O magnésio ele tinha NOx zero, né? Porque ele é uma substância simples ali, estado sólido. Estava na barra. E agora aqui, quanto é que é o NOx do magnésio no MgO? Não está sobrando carga, tem que dar zero. A gente aprendeu que o NOx do oxigênio é menos 2. Né? Tava lá naquela tabela azulzinha. Que eu mostrei lá no início, você tem que saber de cabeça. Se o NOx do oxigênio é menos 2, do magnésio tem que ser mais 2. Então agora o NOx do magnésio aqui é mais 2. O que aconteceu com o magnésio nesse caso? Ele recebeu elétrons ou ele deu elétrons? Ele deu elétrons, ele perdeu 2 elétrons negativos. Então dar elétrons é a mesma coisa que oxidar, né? Se oxidou. E olha o oxigênio, aqui o O2 é uma substância simples. Então o NOx era zero. E agora o NOx aqui do oxigênio a gente já viu que é menos 2. Então o que aconteceu aqui com o oxigênio? Recebeu 2 elétrons negativos, ele se reduziu. Então tá bem, acabei de mostrar para vocês que uma reação de queima, uma combustão adicional O2, alguma coisa, é uma reação de oxidação-redução também. Então agora uma coisa muito importante. Olha aí essa corrente enferrujada que ficou lá, sei lá, na porta de casa, ao relento por vários dias ali, com umidade do ar, oxigênio do ar em contato, água, né, partículas de água do ar, o que acontece? Ocorre a oxidação do ferro, né? O ferro, quando ele estava ali na barra, que eu comprei novinha a corrente, ele era ferro sólido com NOx zero, porque era uma substância simples. Mas o que acontece com esse ferro? Ele acaba oxidando, né? Oxidar é dar elétrons, perder elétrons. Então acontece isso daqui com ele, ele fica ferro mais 2 porque ele perdeu os 2 elétrons dele, né? Agora o NOx é mais 2, ele oxidou. Sim, mas ele oxidou para quem? Onde é que foram esses 2 elétrons dele? Foram parar aqui, ó.
Se vocês perceberem, ó, foram parar com o oxigênio. Sim? Tá? Interessante, né? O oxigênio é que se reduz. Conseguem compreender isso? Ó, como é que eu olho isso? O O2, ele era NOx zero, né? Substância simples. E agora esse OH- aqui. O OH, como tem um menos ali em cima, eu tenho que fazer o NOx da menos 1, né? Porque tinha um menos 1 ali. A gente sabe que o hidrogênio geralmente tem NOx mais 1. Então ele vai ser mais 1. Quanto é que tem que dar o NOx do oxigênio? Então, para fechar menos 1 aqui, tem que dar menos 2. Então, o oxigênio foi de 0 para menos 2. O que aconteceu com ele? Ele recebeu 2 elétrons, ele se reduziu. Sim? Então, basicamente, a gente mostrou as duas semi-reações. Opa, eu queria apagar e acabei riscando por cima. Então, basicamente, a gente mostrou as duas semi-reações, né, que seria esta, que é a da oxidação do ferro, e essa, a da redução do oxigênio. E aqui a reação global da ferrugem. Ó. O ferro 0, NOx 0, que aqui acabou ficando ferro mais 2, né? Não vou calcular, calculem se vocês quiserem para treinar. E aqui o oxigênio 0, que aqui acabou virando oxigênio menos 2, a reação global de como tudo aconteceu de uma vez. Tá? Isso é a formação da ferrugem. Então aqui de novo, mostrando a mesma coisa, tá? Aqui as duas semeações, aqui a reação global da ferrugem. O que acaba tendo para formar a ferrugem? Aqui estava o ferro sólido, né, com NOx 0. Aqui ele já perdeu 2 elétrons e ficou ferro mais 2. E quem é que ganhou? Os elétrons, o oxigênio que aqui tinha NOx 0 e aqui está com menos 2. Formou a ferrugem ali. Sim, para formar a ferrugem eu preciso ter a água, na umidade do ar ali, e o oxigênio também presente no ar, para fazer essa reação da formação da ferrugem. Aqui, outros exemplos de reações de oxidação e redução no nosso cotidiano. Então, a mesma coisa, né? O ferro ali, um barril de ferro se oxidando, né? O ferro perdendo 2 elétrons. Reações de combustão, como eu mostrei ali para vocês, né? Combustão nada mais é do que adicionar O2 em alguma coisa. Em que coisa? Qualquer uma. Se eu botar fogo em mim mesmo, eu estou adicionando O2 em mim mesmo. E por que que isso não acontece de repente aqui? Porque eu tenho que ter uma ignição para isso começar. Eu tenho que dar uma energia. Eu tenho que vir aqui acender um isqueiro e botar no meu cabelo para começar a queimar. Tá? Ó, alimentos se estragando, né? Também são reações de transferência de elétrons ou reações de oxidação e redução. Queima de novo, né? Queima do carvão, mesma coisa do fósforo, adicionar O2 em alguma coisa. No caso do carvão, carvão é carbono, né? Basicamente, vou estar adicionando O2 no carbono. A gente vai ver no próximo slide. E o bafômetro, se alguém tiver curiosidade de ver como funciona o bafômetro, nada mais é também do que uma reação de oxidação, redução do álcool que eu vou exalar lá quando assoprar o bafômetro. Vai sair um pouco de álcool que vai vir da minha circulação pulmonar. Então, analisando a queima do carvão. Carvão é o que? Carbono. Queimar é o que? Adicionar O2, tá? Se vocês lembrarem, a combustão vai gerar, nesse caso aqui CO2, quando a gente fala em combustão completa, geralmente gera CO2 mais água, mas não é o nosso objetivo aqui também. O nóxido de carbono, zero, porque a substância é simples, ele está sólido ali. Nóxido O2, zero, porque é uma substância simples também. E agora aqui vamos calcular o NOx. Quanto é que tem que dar o NOx do CO2? Tem que dar zero, porque não tem carga nenhuma aqui, né? O oxigênio geralmente é menos 2. Como tem 2 oxigênios é menos 4. Quanto é que ficou o nóxido de carbono para fechar zero? Ficou mais 4. Então o carbono passou de 0 para mais 4. Ele deu elétrons, né? Ele oxidou. E o O2, ele tinha NOx 0, ficou menos 4. Ele ganhou, recebeu 4 elétrons, então ele reduziu. Quem é o agente oxidante? É o que se reduz, né? Porque ele oxida o outro. Um problema aqui que eu... Tô com um probleminha aqui na minha tela. Resolvi. Então, quem é o agente oxidante? O agente oxidante é quem se reduziu porque ele oxidou o outro. Então, o agente oxidante é o O2. E quem é o agente redutor é o que se oxidou, né? Porque ele reduziu o outro. Ele oxidou, deu elétrons para o outro. Então, olha, o agente redutor é o carbono. Vamos ver se nós acertamos tudo. Ó,
Perdeu elétrons, oxidou agente redutor, reduziu agente oxidante. Acertamos tudo. Tá? Então, voltando para o exemplo lá do início da aula, a água sanitária, ela tem o quê? Ela tem uma coisa chamada hipoclorito de sódio, que é esse aqui, ó. NaCl, ó, desconfigurou. O era para estar aqui, ó. NaCl, ó, tá? Desconfigurou o slide. Adicionei ali o prego que tem ferro. No caso do exemplo do início era chave, mas tanto faz, tá? Mais ferro, que é o ferro sólido, né? E depois o que aconteceu com a chave ou com o prego? Criou a ferrugem, né? Cria-se aspecto assim, desse pozinho vermelho ali na volta, tá? Então a reação nada mais é do que isso, ó. Aqui também desconfigurou, tá, gente? Isso aqui era NaCl, era para ele estar aqui, não aqui embaixo, tá? Ignorem essas coisas. Depois tem que ajeitar. Quando a gente passa, às vezes, aqui para o computador, ele desconfigura, tá? Então, basicamente, quanto é que era o nóxido de ferro aqui inicialmente? Era zero, né? Substância simples. E o nóxido de ferro aqui agora? Bom, isso aqui tem que dar zero, porque não tem carga sobrando nem faltando aqui. O oxigênio é menos 2, só que são 3 oxigênios, dá menos 6. Então, aqui tem que dar mais 6 do ferro. Só que são 2 ferros. Isso significa que cada ferro é mais 3. Então, o que aconteceu com o ferro daqui para cá? Ele deu 3 elétrons, né? Perdeu 3 elétrons, ele oxidou. Então, quando eu usei hipoclorito aqui, ó, água sanitária que tem esse composto de hipoclorito, o que eu fiz basicamente? Eu fiz com que o ferro se oxidasse ali das minhas chaves. Sim, eu não vou calcular o NOx do resto e da reação, porque não convém, aqui não é o que a gente quer fazer, mas se vocês quiserem treinar, calculem, tá? Esse aqui é um pouco mais difícil, ó, esse aqui, se vocês estiverem na dúvida, botem na internet, mas tentem fazer esse NOx. Tá, ali tem um balanceamento só que eu não tinha colocado, né? Mas não é o nosso objetivo aqui, vocês podem tentar treinar depois. E aqui por fim, agora finalmente como é que vai funcionar uma pilha, tá? Juntando tudo isso que a gente falou agora, magicamente a gente vai mostrar como é que uma pilha funciona. Então, do lado de cá, desse lado, eu vou ter uma barra de zinco, que é o zinco sólido, né? Que tem inox 0. Do lado de cá, eu vou ter uma barra de cobre, que é cobre sólido, que tem inox 0. Aqui na solução tem sulfato de cobre, que é a mesma coisa que Cu mais 2, mais 2, e SO4 menos 2, que estão ali as partículas dissolvidas que estão aqui, por exemplo, mostradas, tá? E aqui nessa solução tem Zn mais 2 mais SO4 menos 2. A gente viu lá naquelas tabelas que quem tinha mais tendência a se reduzir, se vocês lembrarem lá, ó, voltar, tem que voltar muito aqui. Tá com muita animação nos slides. Se vocês lembrarem lá das tabelas, ó, vou apagar para não ficar tão poluído. Apagar aqui essa poluição brava, tá? Se vocês lembrarem aqui da tabela, quem dos dois tinha mais tendência a se oxidar? Se isso daqui que a gente está olhando é potencial de redução, ó, potencial padrão de redução. O cobre está aqui e o zinco está aqui. O potencial de redução do cobre é maior do que o do zinco. Então é ele que vai reduzir e receber os 2 elétrons e o zinco vai se oxidar. Então voltando para lá, para onde a gente estava. Vai. Então voltando aqui para onde a gente está. Então o cobre ele vai se reduzir, ele vai receber os elétrons, sim? E o zinco ele vai se oxidar, ele vai dar os elétrons. Então o zinco que estava aqui na barra, ele vai perder os 2 elétrons negativos, os 2 eletrinhos negativos, vai ficar Zn mais 2 e vai se dissolvendo e ficando na solução ali. Então essa barra aqui de zinco, ó, ela vai ficando carcomida, ó. Vai saindo o zinco sólido que estava aqui, cada átomo de zinco, perdendo 2 elétrons, e o zinco ficando mais 2 e se dissolvendo aqui na solução. Ela vai ficando cada vez mais cinza essa solução, porque é a cor do zinco. O que vai acontecer com os elétrons? Eles vão correr aqui pelo fio, ó. Estão ali os eletrinhos correndo pelo fio. Quando eles passarem aqui a corrente elétrica pela lâmpada, vai acender a lâmpada. E esses elétrons vão vir parar onde? Aqui, nessa parte aqui. E para onde é que eles vão, esses 2 elétrons? Eles vão para esse Cu mais 2 que estava aqui. Ele vai receber esses 2 elétrons, ele vai ficar Cu mais 2, vai ganhar aqueles 2 elétrons negativos, e agora ele vai passar a ser cobre sólido. E vai começar a se depositar aqui. Então essa solução vai ficar cada vez menos azul, que é a cor do cobre dissolvido.
Porque os cobres todos que estavam aqui soltos, eles vão começar a vir e se aderir aqui. Sim, fechou o raciocínio? Transferência de elétrons do zinco para o cobre. E o que é essa porcaria aqui dessa ponte salina? Bom, essa ponte salina, os alunos têm bastante dificuldade de entender. Eu, quando estava na escola, tinha bastante dificuldade de entender isso. Para que serve essa ponte salina? Ela vai ter algum sal ali, tipo NaCl, tá? E daí o NaCl vai estar Na+, e o Cl-. Concordam que aqui do lado da esquerda, lá bastante, essa placa vai estar tão carcomida aqui, vai estar tão se desfazendo, que eu vou ter muito zinco mais 2 aqui dissolvido. Muito, 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 muito. Isso aqui vai ficar muito positivo. E vai começar a travar a reação, vai dificultar que mais zincos fiquem mais 2 e venham para cá, porque já tem muita coisa positiva ali. Então a ponte salina serve, o cloro que é negativo, vai acabar correndo aqui ó, pela ponte salina e vindo ficar aqui para contrabalancear essas cargas. Ele também vai ficar aqui pela solução para contrabalancear para que continue o zinco saindo da barra e virando zinco mais 2. E aqui do outro lado vale a mesma coisa. Ó. Como eu tinha aqui dissolvido Cu mais 2, um monte de Cu mais 2, um monte de SO4 menos 2, só que o Cu mais 2 está todo vindo para a barra, ficando cobre zero, né, cobre sólido, vai começar só a sobrar carga negativa aqui. A reação vai parar lá pelas tantas, porque é muita carga negativa junto. Eu preciso contrabalancear. Como é que eu vou fazer isso? O sódio vem pela ponte salina ali e também começa a se dispersar pela solução para contrabalancear a carga negativa do ânion sulfato. Tá? Então tá aqui. Basicamente a pilha de Daniel. É isso que a gente fez. É exatamente isso que a gente falou até agora. Tá aqui a barra de zinco sólida. Tá? Tá aqui a barra de cobre sólida. Tá aqui a ponte salina. Nesse caso ele não usou NaCl, ele usou KCl, que dá na mesma. Para nós tanto faz. Aqui tá o que está acontecendo na barra de zinco. Ó, o zinco sólido está perdendo 2 elétrons e ficando dissolvido. Os elétrons estão correndo. Aqui no voltímetro ele está marcando a diferença de potencial, tá? Que foi lá que a gente calculou, aquele E que a gente calculou lá antes, que a gente ainda vai aprender bem a calcular. Nas próximas aulas a gente vai aprofundar mais. E os elétrons estão vindo para cá. Antes, naquele exemplo, a gente tinha uma lâmpada aqui, né? A gente tinha uma lâmpada que acendeu. Aqui a gente está só medindo essa diferença de potencial aí que os elétrons estão percorrendo. Aqui, quando chegaram esses elétrons, o cobre que estava mais 2 se reduziu, ganhou esses 2 elétrons, saiu daqui e veio se depositar na barra. Então, no final, como é que ficam os eletrodos ó, após o final? O de cobre, os cobres da solução azul, né? Começaram tudo a se depositar aqui, tudo se depositar, então vai ficar gigante. E lá o eletrodo que tinha o zinco, vai acontecer o que com ele? O zinco saiu todo e foi ficando na solução ali dissolvido. Então ele vai ficar assim, bem fininho, quase acabado. Tá? Aqui, se vocês quiserem olhar, tem de novo as semi-reações ó, de oxidação e a de redução. Última coisa que eu queria falar, essa classificação aqui, ó, ânodo e cátodo. Como é que eu vou saber isso? Dica também matadora de prova. Ó. Como é que eu sei? No ânodo, como eu sei que é vogal, com vogal, ó, no ânodo ocorre oxidação. Ou seja, quem está no ânodo perde elétrons. Quem é que está no ânodo? O zinco, né? E o zinco, ele, ó, foi de zinco sólido para zinco mais 2. Ele perdeu 2 elétrons. Dar elétrons é oxidar. Então, no ânodo, vogal, oxidou. E no cátodo, consoante, ele acontece o quê? Redução, ou receber elétrons, consoante com consoante. Então, aqui no cátodo, o que aconteceu com o cobre? Ele ganhou 2 elétrons, passou de cobre mais 2 para cobre 0. Fechou? E aqui é o polo positivo. O cátodo é o polo positivo e o ânion é o polo negativo. O que também faz sentido, né? Porque os elétrons são negativos e eles vão correr em direção ao polo positivo. Maravilha? Por fim, então, botei um videozinho rápido que mostra como é que funciona a célula de Daniel. Tem gente que fala Daniel. Tá, Daniel, para a prova, pouco nos importa. Então tá aí. Um vídeo muito legal, tá? Tomara que ele rode. Não me decepcione vídeo. Ele não está querendo, a minha internet não está muito boa. Eu vou ter que mandar o vídeo em anexo para vocês. Tá bem? Mas de qualquer maneira, na próxima aula eu agora ele vai. Eu ia dizer que na próxima aula eu reinicio falando sobre esse vídeo. Mas agora, pelo jeito, ele vai rolar. Então tá aí, ó.
Não precisa nem prestar atenção no som, ele está todo em inglês, tá? Eu prefiro ir explicando para vocês, ó. O que está acontecendo, ó? Lembram que no ânodo... Deixa eu dar o pau. Lembre que o ânodo é esse aqui da esquerda. No ânodo, como é vogal, né? Ânodo... Vogal com vogal. Ânodo ocorre oxidação. Ou seja, dar... Não saiu direito o meu dedo. Dar elétron. E aqui no cátodo, que é esse da direita, no cátodo é consoante, que é de receber elétron, né? Que significa reduzir. Então vamos olhar primeiro ali para a esquerda. Ele vai mostrar primeiro para a esquerda. Primeiro ele está focado ali em olhar o que está acontecendo na esquerda. Tá? Então na esquerda está ali a barra de zinco, né? O zinco está zero, né? Porque ele está sólido, NOx zero. E, sem querer, eu voltei o vídeo. Tá. Estou com dificuldade de parar o vídeo e ir adiante. Então tá ali o zinco sólido da barra. E o que eu tenho na solução? Aqui eu tenho zinco mais 2, que é o zinco que está dissolvido, e o SO4 menos 2. Tá? Isso é o que eu tenho no ânodo. Ó, zinco mais 2, SO4 menos 2 e o zinco zero que é o da barra. Do outro lado, o que eu tenho no cátodo? Deixa eu apagar esse zinco aqui que ele está me incomodando. Aí, apaguei. O que eu tenho aí no cátodo? A placa de cobre com cobre zero, né? Cobre zero, porque é sólido, NOx zero. E o cobre dissolvido, que é o C1 mais 2, e o SO4 menos 2 também. E aí a ponte salina com NaCl, Na mais Cl menos. E os elétrons vão correr lá para acender a lâmpada. Tá? Então, o que vai estar acontecendo ali? Os elétrons correndo, gerando a corrente elétrica, a lâmpada vai acender. Se eu botasse um voltímetro, eu poderia medir. Aí está a semi-reação que acontece no ânodo. O que acontece no ânodo? Oxidação. O zinco estava zero, né? Sólido, está perdendo 2 elétrons e se dissolvendo, indo para a solução, ficando zinco mais 2. Ó. Saindo ali, ó, a barra cada vez vai diminuir a barra de zinco. E no cátodo, o que acontece? O cobre que estava dissolvido ali, que era cobre mais 2, quando os elétrons chegam, eles ganham os elétrons e vão se ligando aqui na barra. A barra vai aumentando. Tá? Com a passagem do tempo, vai ter tanto zinco dissolvido aí na água que vai ficar muito positiva a coisa. Vai ficar com dificuldade de mais zinco sair da barra para ficar mais 2. Então na ponte salina vai ter que vir o Cl- ali para contrabalancear. E aí desse lado vai começar a ficar com pouco cobre na solução, porque está tudo deixando de ser cobre mais 2 e ficando cobre zero ligando na barra, que vai ter que vir da ponte salina para contrabalancear os SO4 menos 2 que estão ficando sozinhos ali na solução. Vai ter que vir na ponte salina o Na para contrabalancear. Sim. Ó, cada vez maior a barra, ó. Tá vendo ali as bolinhas azul pequenininhas? São os Na que estão vindo. Tá? E aí são os cloretos negativos vindo também para contrabalancear. Tá bem? E agora ele falou o quê? Acaba, quando é que a reação acaba, basicamente? A reação vai acabar quando toda a placa de zinco for consumida, e eu não tenho mais zinco para perder 2 elétrons, ou quando todos aqueles cobre mais 2 que estavam lá no cátodo, na direita, todos eles ganharem os 2 elétrons e se juntarem na barra e não ter mais cobre na solução para ganhar elétrons. Aí a reação para, a luz da lâmpada apaga. Tá? Basicamente é isso. Aqui a reação global ele mostra no final do vídeo. Esse vídeo está disponível aí no YouTube, eu achei ele em inglês, mas ele é muito bom. Quem dera que quando eu estava na escola tivessem me ensinado assim. Tá? Tentei fazer o melhor que eu pude aqui. Essa é a primeira de 3 aulas sobre esse assunto, tá? Beijos e abraços, se cuidem e até a próxima.